Agora, o crer, que a Bíblia diz, requer intimidade, requer alguns passos, e é sobre isso que nós vamos falar. Uma coisa que tem batido muito assim em minha mente é que a Bíblia diz assim: a todos quantos nele creram, deu-lhes o poder, presta atenção nessa palavra, poder de serem feitos filhos de Deus. Por que esse poder? Não era só dizer, a todos quantos nele creram foram feitos filhos de Deus e acabou. Mas tem um poder envolvido nisso aí. Então não é só um, eu acredito. Um monte de gente diz que acredita em Deus. Muita gente. Os falsos profetas, inclusive. Agora, só tem o poder de ser feito filho de Deus quem realmente é escolhido pelo coração de Deus. Como eu não posso te julgar, a Bíblia diz que é você que tem que se examinar e saber se você está nessa condição de filho de Deus. Então nós vamos falar sobre isso e você julga se você está ou não de acordo com a palavra de Deus nesse sentido, e estando na hora que assim, examine se você aí agora, dá um tempo para você. Aí você simplesmente pensa, reflete, pede perdão das bobagens que fez, e eu também, e bola para frente e vamos embora. Por quê? Porque você está agindo como filho de Deus, não como alguém que só acredita e fala assim, não, Deus me perdoa mesmo, tá, sussa, é nóis. Não é desse jeito. Então, o poder de ser feito filho de Deus. João, capítulo 1, versículo 12 e 13, diz assim: mas a todos quantos o receberam, vai ficando velho, fica assim, ó. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É só ele, 100% Deus. Não dependeu nada de nós. Ah, eu me esforcei para me salvar. Está enganado se você pensa assim. Ah, eu luto pela minha salvação. Está enganado você. Não depende de você. Se dependesse, você estava lascado, eu também. Porque a gente falha, a gente erra. A aliança de Deus é purinha. É dizer, sou eu. Ó, esse cálice é o meu sangue da nova aliança que eu distribuo entre vocês. É a minha nova aliança com vocês. Por que nova? Porque todas as outras falharam e não por causa de Deus, sim por causa do homem. O homem sempre falhou. Então ele veio, resolveu tudo, Deus olhou do céu para a terra, não viu um justo sequer e falou: eita, eu ainda amo esse povo, mas como é que eu vou salvar esse povo? Ninguém lá é capaz de fazer isso. Aí Jesus, desce lá, filhão. Vai lá e representa. Salva essa galera, porque se depender deles, eu não vou ser salvo, não. Jesus desceu, fez o que fez, e nós estamos salvos em Cristo Jesus. Amém? Então tá. Aí estamos salvos em Cristo Jesus. Por escolha dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a glória é só para ele, ponto final. E nós não temos coparticipação em nada. Ele nos salvou quando nós ainda éramos pecadores. Pecador não quer correção. E nem tem consciência de pecado. Ele sabe que está errado, mas ele não tem consciência. Tipo assim, um cara no mundão sabe que adultério é errado? Sabe, não sabe? Com certeza, não é burro, ele sabe. Mas ele tem consciência do pecado? Não, porque ele não faz aquilo com medo de ir para o inferno. Ele faz com medo da esposa, com medo do marido da outra matá-lo, medo da polícia, qualquer coisa. Menos medo de ir para o inferno. Por quê? Porque ele não tem consciência de pecado. Agora, quando o cristão vai lá e faz o mesmo pecado que o do mundo, o que acontece? Ele fala: eita, meu Deus, também não é por medo de ir para o inferno. Porque quem é salvo e ponto final. Não vou entrar no meio da questão, mas é isso. Só que o que acontece? E quando ele peca, o que ele faz? Ele se arrepende por medo de ir para o inferno? Não. Mas ele tem consciência de pecado. Ele sabe que aquilo é um pecado que conduz à morte. Então o que ele faz? Ele se arrepende por amor a Deus, porque ele não suporta, o cristão, o filho de Deus, não suporta saber que o Espírito Santo está triste com ele e ele não faz nada. Então nós não podemos entristecer o Espírito Santo. E quando a gente peca, a gente entristece o Espírito Santo. O Espírito Santo está triste com o meu erro. Então eu não tenho medo de ir para o inferno, mas me desagrada por demais saber que o Espírito Santo está entristecido por minha causa, porque eu pequei. Aí por ter essa consciência do pecado, eu vou lá e peço perdão, reconheço, me arrependo, confesso, peço perdão e deixo. Está aqui, entendeu? É isso.
O do mundão faz, ele pode ter medo da polícia, medo da esposa descobrir, medo do esposo, da outra, outro tipo de erro, o chefe descobrir que ele desfalcou a empresa, ele tem medo de um monte de coisa, menos de ir para o inferno, porque ele não tem consciência de pecado. O que tem consciência de pecado sabe e busca arrependimento. Muito bem. Pela graça temos uma nova identidade em Deus. Vivemos em um tempo em que as pessoas carregam muita confusão sobre identidade. Alguns se definem pelas feridas, outros pelas conquistas, outros pelas funções, outros pelos títulos, outros por traumas. O que define sua identidade? Pessoa se define por conquistas, cheguei ao topo. Já ouviram isso? Diretamente ou indiretamente, alguém bancando carteirada assim. Qual é o seu nome, mocinha? Aí você diz o seu nome. Qual é o seu nome? Thaís, você sabe com quem você está falando? A tendência, a ideia dessa pessoa é fazer com que ela trema todo dia e diga, eita, eu tenho a sensação que quando eu descobrir com quem eu estou falando, eu estou perdida. Porque para falar com essa autoridade toda, e às vezes o cara é um Zé Mané, mas ele acha que tem poder. Olha, deixa eu sair daqui, eu vou atropelar esse pequeno ser. Mas o cara fala, você sabe com quem você está falando? Tem boizinho que é parado pela polícia e chega para o policial e fala, acho melhor você deixar eu passar. Porque você sabe com quem você está falando? Isso é o que o define. Esse poder que ele acha que ele tem. Ou até tem, mas está abusando do poder. Outros vivem naquela, ó vida, ó céus, ó azar. Nada dá certo para mim. Oh, meu Deus, por que acontece comigo? O que te define? Suas derrotas. E por aí se vai. Então, tanto para cima quanto para baixo, o que te define? Suas vitórias, suas derrotas, seus medos, seu passado, seu DNA, sua genética. O que te define? Eu espero que até o final dessa mensagem te defina ser filho de Deus. Que vou passar por dificuldade, que tenho carga genética, que tenho herança de DNA, que tenho padrão de repetição de família, que tenho boleto vencendo ou vencido, eu tenho doenças que ainda não foram curadas, ou seja, normal como qualquer outro ser humano, mas o que me define não são essas coisas. O que me define é que eu sei em quem tenho crido e que Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. E Ele me fez mais que vencedor e me deu o poder de ser feito seu filho. E nós vamos ver aqui o que esse poder nos confere. Não porque a gente merece, mas sim porque Ele nos deu. Uma vez que Ele nos deu, trate de cuidar com o valor disso que Ele te deu. Porque se eu te dou um Rolex original e você pega e joga no fundo da gaveta de qualquer jeito, arranhando o bichinho todinho, você não está dando valor nenhum para aquilo que eu te dei. Embora ele tenha um valor, se você revender ele tem valor, mas em termos de emoção, sentimentos e condições e reconhecimento de aviso, você não está nem aí para o relógio, você jogou no fundo da gaveta e deixou lá. Então Deus te dá e você fala, eu não mereço, aí joga para o canto. Você não merece, você não dá valor. Então, outra coisa que a gente precisa sair daqui hoje consciente. Primeiro, que o que te define é ser filho de Deus, ter poder de ser filho de Deus. Outro, você merece o que Deus te deu. Ele nos ensina a não jogar pérola para porco, certo? Se Ele te deu, se Ele nos ensina que a gente não pode lançar pérola para porco, Ele não vai estar lançando pérola para o porco aqui. Então, se Ele me deu, é porque Ele entende que eu mereço da parte dele, não pelos meus méritos, meritocracia, mas porque Ele quis, pela graça. E Ele me deu, então sim, eu vou agir como alguém que merece o que recebeu, porque aí eu vou dar valor. Não para dar carteirada, como muitos crentes falam assim, cara, eu posso fazer o que quiser, eu sou pecador. Se você fizer a mesma coisa que eu, você vai para o inferno, porque você é do mundo. Mas eu, sendo da igreja, Jesus me perdoa. Não é isso que é valorizar a graça que Deus te deu. Não é isso que é valorizar aquele que Deus te deu e te fez merecedor. Que uma pessoa mais do que vencedora, ela já é merecedora de alguma coisa. E Ele nos fez assim. Estão entendendo? Não é por meritocracia, por aquilo que eu alcancei fazer. Mas pela misericórdia dele, Ele me deu, estou merecendo, vou fazer. Vou valorizar ao máximo o que Ele me deu. E é isso que a gente precisa fazer. O que define sua identidade? Você é assim como é. Por quê? Aí só você que vai saber como é que você é. Se você é turrão, se você é ignorante, se você é bonzinho demais, se você é bobão, se você é feito de trouxa, se você banca o idiota, se você é super bem resolvido, não sei. Mas você é como é por quê? João 1, 12, 13 afirma uma profunda verdade. Sua identidade mais verdadeira não nasce
de você, nasce de Deus. Portanto, você tem que apresentar mudança na sua essência. A famosa síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não, eu nasci assim, cresci assim, que aqui estamos todos adultos, mas eu não vou morrer assim, porque isso é coisa do meu pai, isso é coisa da minha mãe, isso é coisa da minha família, isso é repetição de padrão, isso é DNA, isso é genética horrorosa, isso é uma mistura maluca da DNA do meu pai com da minha mãe, que produziu isso aqui, ambiente nocivo e tóxico onde eu fui criado. Ok, você pode reconhecer isso tudo, até o dia que você tem consciência disso. Tenho. O que você vai fazer com isso? Agora deixa Deus trabalhar e mudar a sua essência. Ele tem poder para fazer isso, nós não. Por isso que a gente diz assim, eu vou fazer o quê? Eu sou assim, fazer o quê? Pelo menos pensa, já deu um tapa na cara do outro. É que eu sou impossível. Então você vai ter que lutar contra a sua impulsividade. Pelo menos espero, o velho homem se acorda, eu falo um monte de palavrão, depois eu me arrependo. Você não tem esse 5 segundos de delírio e fala palavrão na frente do juiz? Porque você sabe que se falar o bicho pega para você? Por que para o seu filho você fala? Por que para o seu marido você fala? Por que para a sua esposa você fala? Então, lute contra a sua essência. E só tem um jeito de ganhar contra a própria essência. É depender de Deus. Porque é Ele quem faz se transformar. E aí é só orar? A Bíblia diz que a fé sem obra é morta. O que quer dizer que você tem que ter fé e tem que agir. Obra denota ação. Então você tem fé e tem que agir essa fé. O que você vai fazer? Vai jejuar, vai consagrar, vai ler, vai pedir ajuda, vai procurar psicologia, pastor, sei lá quem, o mais velho da família que seja sensato, com princípios cristãos, obviamente, para você saber lutar contra a sua essência que você reconhece que é ruim, mas que você não aceita, porque você entende que você tem uma identidade em Cristo e ela tem que valer na sua vida. Amém? Muito bem. Portanto, você tem que apresentar mudança de essência. Não é para continuar do jeito que você acha ou entende que tem que ser. Antes desse texto, João diz que Jesus veio ao que era seu, mas os seus não receberam. Ou seja, ele foi rejeitado de um lado, que eram os seus, e do outro lado, o que ele fez? Filiação para todos os que o receberam. Eu vim para vocês não querem? Não, então tá bom. Tchau, galera. Liberou geral. Quem me receber, está salvo. Depois eu explico para vocês os detalhezinhos, mas o princípio é esse. Vocês acreditam em mim, eu salvo vocês, está tudo resolvido. Simples assim. Então houve rejeição de um lado, Jesus podia fazer biquinho e dizer, aí pai, é o seguinte, você olhou do céu para cá, não viu um dia que se quer, mandou vir, eu vim, e eles não me receberam. Estou voltando, uhul! Não. E ele mesmo sabendo do rolê todo que ele ia passar por aqui, pelo sofrimento todo que ele ia passar, falou, vocês não querem não, então vou distribuir para os outros. E estamos nós aqui alcançados por esta graça, fruto da rejeição do povo dele com ele mesmo. Hoje Deus quer falar diretamente ao coração de quem ainda está com mentalidade de órfão e age como tal. Uma das coisas que faz nos agir com mentalidade de órfão é nos fazer entender que nós não merecemos. Portanto, nós não damos valor para aquilo que Deus nos concede. Nós não merecemos. Fomos criados assim pela tradição religiosa. Eu não mereço nada. Se Deus me der o que eu mereço, é o inferno. Não, nós merecíamos o inferno antes de sermos alcançados pela graça. Quem é alcançado pela graça divina não merece o inferno mais. Por quê? Porque ele levou sobre nós todos os nossos pecados, todas as nossas dores, enfermidades na cruz. E se a gente continuar dizendo que não merece o que Deus nos deu e que pelo contrário a gente merece ir para o inferno, nós estamos jogando o sacrifício de Cristo na cruz no lixo. Isso é extremamente sério. Você é um pecador miserável que pensou assim até hoje? Não, porque você foi mal instruído até hoje, talvez. Mas é só pensar de maneira racional. Não precisa espiritualizar tudo. Mas tipo assim, ele me salvou, me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu continuo merecendo o inferno? Não. Senão eu não dou valor para o sacrifício dele na cruz. E se eu não dou valor do sacrifício para ele na cruz, eu não tomo a ceia de maneira digna, porque eu não estou dando o valor que ela representa. Estão entendendo? Essa é a maneira digna, você reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz. E aí nós vamos voltando. Para eu reconhecer, eu tenho que ser esse filho. E como é que eu vou ser esse filho se eu mereço o inferno? E continuo achando que eu mereço o inferno. Eu não mereço o inferno. Eu merecia.
Mas uma vez que fui alcançado pela graça e reconheci Jesus como meu Salvador, tomei posse da salvação que Ele me deu na cruz quando eu ainda era pecador. Ponto. Agora eu não mereço ir para o inferno. Simples assim. Porque senão eu não vou me considerar filho. Não me considerando filho, eu vou ter mentalidade de órfão. E órfão, via de regra, é sofredor. Órfão, via de regra, está triste. Órfão, via de regra, reclama, se entristece, quando lembra de pai, quando lembra de mãe que não teve. Aí fui criado no orfanato, fui adotado por uma tia que não, ou era ela ou eu ia pro lixo. Essas coisas doidas que tem hora que, em vários momentos, em várias situações, muitos precisam ir para um terapeuta, senão pira, porque carrega um trauma gigantesco, porque descobriu aos 20 anos que é adotado. Pronto. Porque seu pai morreu, sua mãe morreu, e eu assumi você, só que eu não sou sua mãe, eu sou sua tia. Aí pronto. Por mais que essa tia seja cheia de love, por mais que tenha sido muito bem criada, porque minha mãe não me quis. Ela me entregou para outro. Como é que é isso, cara? E aí? Vou conversar com ela, não adianta, ela já morreu. Pronto, você vai morrer com mentalidade órfã. E não é isso, nós não somos mais órfãos, nós temos um pai que nos adotou e nos deu o poder de sermos feitos filhos dele. Não é uma mera adoção. Ó, não tem jeito, vou te criar. Não, você vai ter partilha nos meus bens. Olha a diferença. Descobri aos, 25, 30 anos que fui adotado. Me entristeci, porque não era a vida que eu queria ter um pai, mas eu tenho um pai e uma mãe. E esse pai não simplesmente me adotou porque não tinha opção. Ele me adotou e com prazer. Ele me colocou no testamento dele. Ele me equiparou aos filhos biológicos dele. Você tem noção disso? E foi isso que Deus fez conosco. Qual era o filho único dele? Jesus. E ele foi e nos fez co-herdeiros com esse Jesus. Ele nos deu partilha deste bem. Ele nos deu partilha dessa herança. Então nós somos merecedores sim, porque ele quis. De novo, não pelos meus méritos, mas porque ele quis. Então, se fosse pelos meus méritos, ainda seria menos mal, porque eu ia me garantir em mim mesmo e está resolvido. O problema é que não é pelo meu mérito, e eu tenho que prestar atenção para não jogar fora o que ele me deu. Eu não merecia, mas ele me deu, eu faço o quê? Agora que eu vou ter que tratar isso como o meu bibelô, como a coisa mais estimada da minha existência. Por quê? Porque ele me deu a herança com Jesus Cristo, quando ele nos fez filho. E isso quebra a tal da mentalidade de órfão, que é quando você não se sente merecedor. Também, ele fala diretamente hoje com quem se sente perdido, quem luta contra a insegurança espiritual. Tem sido comum e frequente crentes que acreditam sim que Deus existe e entendem que são salvos, mas tem hora que dá uns 5 minutos e fala assim, eu acho, devido aos perrengues da vida, a umas respostas de oração que não chega tão imediata, e um monte de circunstâncias, tem sido comum ouvir crentes dizer assim, cara, eu estou com a leve impressão que eu acho que eu não fui escolhido por Deus, não. O que ele está fazendo? Pondo em dúvida a paternidade de Deus. Pondo em dúvida o amor de Deus. Ele te adotou e te desprezou. Porque ele te adotou e te fez salvo. Você fala, eu estou achando que eu não fui escolhido. Então você está duvidando do que Deus fez por você. É isso que você faz quando você diz que acha que não é salvo. E é isso que o diabo quer que você pense. Pode acontecer de pensar? Pode, mas se vier esse pensamento, opa, arrependido, eu sou pecador, ok, eu erro, mas não, ninguém vai roubar a minha herança. A minha herança foi Deus quem deu e ninguém vai roubar. Eu sou filho, não vem pra cá que essa ideia de que eu sou adotado, não. Que eu sou órfão. Não sou órfão. Agora eu fui feito filho. Eu não sou só um adotado, eu tenho poder de filho. É mais do que adotado. Então, agora eu sou um adotado. Que bom, mudou bastante, ressignifiquei minha cabeça. Ressignificou? Beleza. Entendeu que você é filho? Entendi. Para de se achar adotado agora. Você é filho. Mas você foi adotado, mas foi feito filho dele e ele te deu poder para isso. Então você é filho e acabou. E quem te disser ao contrário é o diabo. Usando pastor, bispo, apóstolo, magnata, super apóstolo, seja lá que título for, ou uma simples ovelha. Se te disser coisa ao contrário disso, bota para correr. Não a pessoa, né? Só expulsa o demônio que está na pessoa usando temporariamente, porque está tentando te convencer de que você não é filho de Deus. Por quê? Porque ele sabe, o diabo sabe, que na hora que você toma posse do poder de ser feito filho de Deus, é derrota para ele. Ele não vai te derrubar mais.
Ele vai continuar tentando, óbvio, mas ele não vai te vencer mais. Por quê? Porque na hora mesmo que você tropeça, quando você fala, eita, Satanás, errei, misericórdia. Senhor, me ajuda aqui. Eu errei, te desagradei, entristeci teu espírito, não quero fazer isso, e eu não vou fazer isso. Está amarrado no nome de Jesus, eu repreendo e pede perdão, e erga a cabeça, aí o Satanás fala, perdi de novo. Achei que tinha derrubado o fulano ali, mas não derrubei não. Por quê? Porque ele está revestido. Olha o poder que ele tem o poder de ser feito filho de Deus. É isso que o diabo tem que falar de você, de mim, de todos nós. Bati, fiz tropeçar, até capotou, mas não é que o miserável acordou, levantou e continua glorificando a Deus. Por que eu não consigo vencer? Aí os capetas reunidos chamam o mestre principal, o diabão, assim, e aí, o que acontece? Que a gente lutou, armou a situação toda, derrubou o cara, ele levanta e continua, tá pior, tá mais resistente que o Rock Balboa? Como é que é isso, cara? Todo estrupiado, levanta, ainda bate na minha cara e eu tenho que correr? Por quê? Porque ele é revestido do poder de ser feito filho de Deus. Quem quer ser reconhecido assim pelo capeta? Eu quero. Porque eu mereço? Agora sim, porque ele me fez merecedor. Por meus méritos? Não, pela graça dele. Mas ele me fez filho, eu vou usar isso que ele me deu. Também Deus está falando ao coração também de quem não sabe mais quem é. Deus está dizendo, a sua identidade verdadeira não é construída, ela é recebida. Ah, mas meu pai e minha mãe não passou, não sei o que. Não é construída, ela é recebida. E mesmo que teu pai tenha te criado no Evangelho, como é o meu caso da dona Solange Lima da Silva, por mais que o nosso pai tenha ensinado, por mais que nossa mãe tenha ensinado, não passa. Salvação não passa de pai para filho. Ensina. Mas aí nós temos que fazer a nossa parte. Então ela não é construída, ela é recebida. E nós recebemos quando Jesus morreu na cruz por nós. É simples assim. Então hoje ele te diz quem você é, para que tu tomes posse da sua identidade nele. Uma nova história Deus tem para ti, um novo tempo Deus tem para ti. Hoje é dia de ceiarmos com Cristo e isso deve ser feito de modo digno. Para tal é preciso que façamos uma autoanálise para então cearmos. Então, vamos entender como funciona essa tarefa. Receber Cristo. Essa é a porta da nova vida. João capítulo 1, versículo 12, a parte A diz assim, mas a todos quantos o receberam. Então é fundamental receber a Cristo como seu Salvador. Jesus não força a entrada. O texto revela duas categorias de pessoas, as que o rejeitam e as que o recebem. Receber não é apenas simpatizar com Jesus. Jesus tem um monte de simpatizantes, dentro das igrejas, inclusive. Seguidores, não. Servos, não. Eu não estou dizendo seguidor que nem se recebe TikTok, Instagram, sei lá mais o quê, que não gostou, você vai lá e joga fora. Eu estou dizendo seguidor que fala assim, eu sou servo e eu vou acompanhar esse Deus aí até eu morrer. E quando eu morrer, ainda vou ressuscitar primeiro. É promessa dele, eu creio, e assim eu vou. É esse tipo de seguidor. Então não é apenas o simpatizante. Eu acho Jesus mó legal. Ó. Por exemplo, tem um cidadão profundo conhecedor da Bíblia, ele dá aula de teologia, tem um curso de teologia e é ateu. Ele simpatiza demais com Jesus, ele elogia um monte de Jesus. Ele dá aula que é ateu. Como é que pode isso? Pois é, chama-se Leandro Carnal. Um historiador muito conhecedor, muito inteligente, mas é ateu. Casado com outro homem, tá a vida normal do mundão. Só que ele é admirador de Jesus e ganha dinheiro com isso, inclusive. Fazendo curso de teologia. Tem cabelo agora, tem pastor fazendo curso de teologia com ateu. Olha que coisa doida. E ele é um simpatizante de Jesus. Então não basta apenas simpatizar, não basta apenas aceitá-lo como parte de uma cultura. Nasci num país predominantemente evangélico, e todo mundo é evangélico, então também você. Porque é cultural. Também não basta. Ser fã de Jesus. Eita, tem um monte de fã de Jesus. Que botam frases na camiseta, que posta versículo todo dia da Bíblia nos Instagram da vida, que manda mensagem, bom dia família, com Jesus, aí começa a falar de Jesus, é tudo fã de Jesus. Também não serve. Ou admirá-lo como mestre. Tem gente que,
como é o nome dele? Augusto Cury, o psiquiatra mais lido do mundo. Os livros dele de psiquiatria são os mais lidos no mundo. Um psiquiatra brasileiro chamado Augusto Cury. E ele era fã de Jesus Cristo. Ele admirava Jesus como mestre. Aí um belo dia, ele começou a pensar assim, esse cara é um mestre. Quando ele começou a ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia, todo mundo fala que é um livro bom, vou ler. Sou ateu, mas tudo bem. E ele era considerado o maior ateu do Brasil, porque ele batia pesado a favor do ateísmo. Aí ele falou, mas pela forma de Jesus, como é que eu vou bater alguém que eu não conheço? Deixa eu conhecer. Aí ele foi ver e descobrir, ele achou que Jesus era o mestre. Só que ele falou assim, ele não é só mestre. E aí ele fez uma sequência de livros, Jesus o mestre, Jesus o pai, Jesus o doutor, Jesus, um monte de características de Jesus. No final ele falou assim, descobri que é impossível não servir a esse Jesus. E pronto, deixou de ser ateu. Simples assim. Mas ele admirava e muito Jesus como mestre. E não bastava. Ele tinha que reconhecer Jesus como Salvador. Então não basta ser fã, não basta admirar, não basta seguir no TikTok, se bem que Jesus não está lá. Mas enfim, o que nós precisamos fazer? Crer. Receber é acolher Jesus no seu coração. Receber é se entregar para Ele, crer nele e permitir que Ele te governe. É como alguém que bate a porta em uma tempestade e alguns ouvem, mas fingem que não tem ninguém em casa, outros ouvem, abrem a porta e digam, entra, a casa é sua agora, podem descansar em paz. É isso que é receber Jesus. Você já abriu totalmente o coração para Jesus? Sim ou não? Responde para mim não. Você já abriu o coração totalmente para Jesus? O que é abrir o coração totalmente para Jesus? Lemos aqui que uma das coisas de receber Jesus é recebê-lo e conferir a Ele a autoridade de governar a minha vida. O que é governar a minha vida? É mexer com a essência que eu falei lá no começo. Como é que Ele vai mexer com a essência se eu não permito que Ele governe a minha vida? E o que é governar a minha vida? É como eu digo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí eu tenho uma vontade que não agrada a Deus. O que eu tenho que fazer? Nem pensar, eu simplesmente não põe em prática. Por quê? Porque não agrada a Deus, não é mais a minha vontade, porque não vivo eu, Cristo vive em mim. Então, como eu já disse para vocês muitas vezes, eu sou um cara extremamente grosso, infelizmente, e ainda sou. Ainda não consegui zerar isso aqui, mas ainda sou. Então, o que eu tenho que fazer? Lutar com todas as minhas forças para não ser grosso, para não ser ignorante, embora eu seja. E toda vez que eu sofro, Jesus, errei de novo, misericórdia, não aceito isso não, Senhor, me ajuda. Então tem uma luta titânica, diária, acreditem, é diária, para eu não ser grosso, não ser ignorante. Por quê? Porque não agrada a Deus. É simples porque eu sou santo, aprendam comigo que eu sou o cara. Não, porque é necessário, eu preciso não ser grosso. Por quê? Entre outras coisas, primeiro que desagrada a Deus, e segundo, eu não gosto, eu não suporto grosseria, eu não gosto de grosseria. Se eu não gosto, faço comigo, o que eu vou fazer com os outros? Que aí já é dois pecados, estou sendo grosso e estou descumprindo a Bíblia, que diz que quem sabe o que faz, o certo, e não faz, peca. E não faça para o outro aquilo que você não quer para você. Pronto, estou errando de novo quando eu sou grosso. Eu não quero para mim, porque é o que eu vou fazer com os outros? Então, por todos esses motivos e outros mais, eu luto diuturnamente para não ser grosso. E você luta contra as suas dificuldades. Isso é só um dos problemas que eu tenho. Tem outros, mas estou falando desse caso. Você não sei qual é o seu limite. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Mas, se você faz algo que não agrada a Deus, e você sabe que não agrada a Deus ser grosso, você sabe que não agrada a Deus ser ciumento em demasia, você sabe que não agrada a Deus mentir, você sabe que... E um monte de coisa. Então, simplesmente não faça. Por quê? Porque fulano merece, porque fulano... Não. É porque se você fizer, entristece o Espírito Santo. Simples assim. Eu não vou fazer porque desagrada a Lulu. Ok, mas primeiro, para ver mudança na essência, no dia que ela fizer algo que eu não gosto, eu vou achar que não vale a pena, eu também não vou fazer. Essa mudança não foi na essência. A mudança na essência é tipo assim, ok, não vou entristecer a Lulu com isso que eu fiz. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque primeiro eu sei que desagrada a Deus. E aí eu tenho que pensar, de novo, isso é uma luta titânica das nossas vidas. Por quê? Porque eu tenho que olhar para a Lulu assim, antes dela ser a minha esposa, ela é filha de Deus. E aí ela tem que olhar para mim antes de eu ser o esposo, eu sou filho de Deus. Então, quando eu desagrado a Lulu, eu desagradei antes Deus. Então não tem que fazer porque desagrada a Lulu. Também, como marido, sim. Mas como servo, primeiro tem que ter Deus. Pisei na bola. Isso me facilita fazer o quê? Perdoar e pedir perdão.
que é uma das grandes dificuldades do ser humaninho. De novo, você já abriu totalmente o coração para Jesus? Pense e responda. Quem abriu totalmente o coração para Jesus, automaticamente permitiu a ele ser o governo da sua vida. Ele vai mandar nas suas emoções, nas suas vontades, no seu querer, nos seus planos, nos seus projetos, nos seus objetivos, nos seus erros, nos seus acertos. Ele vai dominar tudo. Não como um tirano, mas sim como alguém que está usando o espaço que é dele. Ele nos fez templo e habitação do Espírito Santo, e na pessoa do Espírito Santo ele habita em nós, então é tudo dele. Como a gente quer, tem liberdade aqui, Espírito de Deus, sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, muda as coisas de lugar. E a gente canta, muda as coisas de lugar. Que coisa que você imagina que você está falando para Jesus quando você canta isso? Quando você fala, tens liberdade aqui, Espírito Santo, eu sou tua casa, sou tua morada, mude as coisas. Que coisa? Aquilo que atrapalha por causa da sua essência corrompida. De novo, por DNA, por genética, por ambiente em que foi criado, por um monte de motivo, por carga social, tudo. Vai ter um monte de coisa que não presta. Você deu liberdade, ele vai mudar. E quando ele mudar, vai doer. Por quê? Porque está enraizado. Por isso que você não consegue mudar. Por quê? Porque é raiz sua. Faz parte do seu caráter, faz parte da sua essência. E ninguém consegue mudar isso assim, ó. Eita, eu era grosso, não sou mais. Eu era mega ciumento, agora eu não sou mais. Não existe isso. É um exercício, uma luta diária. E ele vai mudando as coisas do lugar. E vai doendo. E aí, só se ofende quem não se conhece. Então a gente precisa se conhecer, senão a gente vai ficar ofendido o tempo todo por uma cara feia da esposa, por uma batida de porta do filho, por um não do síndico, do chefe. O motorista que você disse bom dia, ele não te respondeu, tem gente que fica emburrado com isso. O mal educado, maluco, disse bom dia pro motor, ele nem respondeu, hein? Tá de mal com a vida. Não, quem tá de mal com a vida é tu, sujeito. Tá deixando isso descer pro teu coração. Se ele não respondeu, ele tem um motivo aceitável não, mas esquece. Você não fez sua parte, você não desejou bom dia, sim. Simples assim. Você fez sua parte. A ação dele não pode mudar a sua. Amanhã você diz bom dia de novo. Se você precisar dizer 30 bom dias e ele não respondeu os 30, não é sobre ele, é sobre você. Está entendendo? Então não é sobre sua esposa, não é sobre seu esposo, não é sobre sua filha, não é sobre seu filho, seu pai, periquito, papagaio, motorista. É sobre você. É você e Deus. O resto é consequência. Você agindo assim na comunicação, assim, o resto vai. Então quando eu disser assim, Cabral, eu amo você. Se passou por Jesus, ele sente. Se não passou, ele vai dizer, diz isso para todo mundo, eu só sou mais um. Não chegou no coração dele, não passou pelo coração de Deus, não chegou no dele. É simples assim. Então tudo tem que passar por ele. Que a gente canta aqui, estou perdendo tudo por amor a ele. O que você está perdendo? Você cantou hoje de manhã, agora há pouco. O que você está perdendo por amor a ele? Estou perdendo tudo. O quê? Toda a sua raiz, toda a sua história. Mas eu sempre fui assim, perca isso. Para quê? Para agradar os outros? Não, para agradar a Deus. Porque é por ele que eu estou largando tudo. É por ele que eu estou sofrendo tudo. Porque você fala, já perdi tudo por amor a Deus. Que tudo que você perdeu? Se viesse do Oriente Médio, eu até acreditaria mais. Porque lá você aceita Jesus, você começa pensando, o que eu vou perder se eu aceitar? Família, plano de saúde, assistência do governo, escola, trabalho, casamento, tudo você perde se você aceita Jesus, se você não for muçulmano. Aí o cara já começa perdendo. Mas no Brasil, o que o cristão perde? O que a pessoa perde quando ela aceita Jesus? Alguém sabe me dizer? Nada. Mas a gente diz, eu estou perdendo tudo. O que você está perdendo? Agora, se você está perdendo a família porque ela te rejeita, porque você aceitou Jesus, e Jesus diz assim, aquele que não deixa pai e mãe por amor de mim não é digno de mim, aí você está perdendo. Aí eu estou perdendo, sim, o prazer que eu tinha de ir para os bailes à noite, catar todas as menininhas, ou dar bola nas meninas, no caso, dar bola para todas as menininhas, tomar cerveja de graça, pegar carona, aquelas loucuras de baile.
de danceterias, festas noturnas. Eu tinha muito prazer nisso, perdi esse prazer. Agora você está perdendo. Eu perdi o prazer, eu não quero mais, porque não agrada meu Deus. Eu estou fazendo isso por Ele, porque Ele merece. Porque eu não sou mais qualquer um, eu sou filho dele, está entendendo? Agora pensa, humanamente, se você vive na miséria, você vive sem dinheiro, e é um bilionário e resolve te adotar, fala assim, mas, cara, eu vou te colocar inclusive no meu testamento, vou te adotar mesmo, como filhão. Só que tem umas condições. Você não vai mais andar por aí de qualquer jeito, você vai tirar suas redes sociais, porque eu não posso ser exposto pelo dinheiro que tenho. Aí coloca um monte de regra. Tudo que você gosta de fazer, ele começa a proibir tudo. Você vai viver só aqui, família aqui, não vai mais pegar busão, só vai viajar comigo de jatinho. Chega uma hora que, acredite, você vai enjoar de andar de jatinho, porque você não tem contato com a galera que você tinha. Até você adquirir a identidade de milionário, leva um tempo. Porque se o pobre vira milionário da noite pro dia, não trabalha a cabeça, ele fica maluco. Então ele tem que ter um estágio. Se você tirar o cara do busão, botar ele de helicóptero e jatinho o tempo todo, ele perde noção da realidade. Então ele vai passando, e o rico vai dizer, mas eu colocar assim no testamento, ainda falta isso aqui. Você vai fazer tudo o que ele pedir, só para entrar no testamento dele. Aí Deus faz a mesma coisa, não, é só um bagulhinho. Não, é só uma dose de uísque. Não, é só um negocinho, não tem nada a ver isso aí. A gente vai se distanciando. E depois canta que perde tudo por ele. Está mentindo. Não é atitude de filho. Você já abriu totalmente o coração para Jesus ou ele ainda é apenas alguém que você visita aos domingos? Você realmente aceita que ele governe a sua vida, mande em tudo? Ele tem a sua permissão para mandar em você e você tem que fazer o que ele mandar, mesmo que isso custe seus gostos, suas raízes, seus costumes, seu ego e sua imagem? Se você não está disposto a isso, você ainda não é filho e está pensando, no máximo, como órfão. Como um fã, como um admirador, um frequentador de igreja, mas ainda não está como filho. Mas eu aceitei Jesus como meu Salvador. Sim, e ele te recebeu, mas você não o recebeu. Como é que é isso? Ele já salvou você. Mas você tomou posse? Não, você continua agindo como órfão. Você continua agindo como você. E não, para você ser filho dele, você tem que fazer o que ele manda. Tem que obedecer o que ele quer. Você tem que cumprir os desejos dele, não os seus. Você tem que ter as características dele. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Não é isso que diz a palavra? Sim, então não é o meu gosto. Não é o meu jeito. Não é a minha característica grosseira. Não é a minha característica zombador, de zoar com todo mundo, de tirar sarro de todo mundo, fazer piadas indevidas e etc. Não. Não é mais a minha característica de ciumento controlador. Não é mais a minha característica de dominador. Ou está sob o meu controle ou está errado. É Jesus. E aí Jesus vai e te coloca no meio de um monte de gente que tomam o seu controle e você vai, não, se não é assim eu não vou. Por quê? Porque é do meu jeito. Se não é assim eu não vou. Por quê? Eu gosto assim. Mas não é mais você, é Jesus. Você já perguntou por que Jesus está te colocando nessas situações? Para trabalhar você, não é o outro. Pô, mas eu só trabalho com gente que, caramba, todo mundo me traindo, todo mundo puxando o tapete. Você não está observando algo diferente, não? Porque, de novo, está repetindo isso. Se repete na sua vida a mesma situação, tenha certeza, é Deus trabalhando você, não é o outro. Pô, mas essa pessoa, de novo, esquece essa pessoa. É você que está sendo tratado. Fecha a origem que você não administra a consequência. Mas você não deixou Deus trabalhar na origem, não deixou Deus trabalhar na origem, você vai continuar administrando consequência. Por quê? Porque tua essência é ruim, tua essência é podre, é pecaminosa, é humana. E não é mais você, é Cristo que vive em você. Essa é a identidade de filho. Segundo, crer no nome de Jesus nos dá um direito real. Nós somos feitos filhos de Deus. Que é a parte B do versículo 12. Diz, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Crer, a gente já viu o que tipo de crer que é. Poder aqui, que vem do original exousia, significa autoridade legal, ou seja, direito adquirido e garantido por lei. Ninguém pode dizer que você não é filho do fulano. Mas eu sei que não é biológico, é filho. Ele tem um direito legal, está registrado que ele é filho dele, tem o sobrenome dele, está tudo lá.
Então ele é filho, mesmo que humanamente, pelas leis, etc., ele tenha sido adotado. Agora ele é um filho legítimo, porque ele foi feito, revestido deste poder legal. E aí a gente acredita no poder legal do homem, que põe um papel lá, que o fulano agora tem meu sobrenome, porque é meu filho. Eu tenho uma sobrinha que é adotada, e o sobrenome dela é do meu cunhado e da minha irmã. Mas ela é adotada. Vai alguém dizer que ela não é filha dele, para ver? E legalmente não podem dizer que ela não é filha dele, está no papel. Agora, Deus me salva, me faz filho dele, e alguém quer tirar esse título de mim? Não vai tirar, não. Por quê? Porque eu sou filho, ele me fez filho, tomei posse, é meu, acabou. Você tem um sobrenome, rapaz, eu tenho mais que o sobrenome dele. Não vivo mais eu, ele que vive em mim. Aí eu creio. Aí eu tomar posse de ser filho. Imagina quando o diabo vier dizer assim, ou usa alguém para dizer assim, você não é filho de coisa nenhuma, não. Você é pecador, você erra, você faz, e começa. Aí você fala, você não vai roubar a minha identidade. Eu sou filho dele. Você tem o sobrenome dele, rapaz, eu tenho mais que o sobrenome dele. O quê? Olha para mim. Presta atenção. Esse que você está falando nem sou eu. Não sou mais eu que vivo. É ele que vive em mim. Sabe o que está te incomodando? Você está armando isso tudo contra mim? O brilho dele que está em mim, que está ofendendo você. Tu acha que o diabo resiste isso? Não resiste não. O problema é que você usa isso. Não foi ensinado a usar isso. E aí o diabo bate o pé e você sai correndo. Aí você vai expulsar o demônio fala, se eu sair dele, eu entro em você. Você fala, misericórdia, sai correndo. Não, eu queria ir para mim. Você está maluco? Não, aqui é templo e habitação do Espírito Santo. Você não tem direito a entrar. E não vai entrar. Ah, mas eu vou entrar você porque você pecou, o que você fez? Eu não peço conta para tu, eu peço conta para Deus. Já me arrependi, já pedi perdão e estou aqui na autoridade dele. A luz que está te incomodando não é minha, é dele, porque eu não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então sai. E ele sai. Porque ele não pode resistir. Mas primeiro você tem que estar sujeito a Deus. E aí você resiste ao diabo, ele foge de você. É simples. Não é você fugir do diabo. Misericórdia, ele diz que vai entrar em mim, deixa eu correr. Não, você está agindo como órfão, filho. Você é filho. Filho tem poder, não para a sua glória, mas com aquele poder que você não precisa ler. Você sabe com quem você está falando? Nem precisa você dizer assim, ei, em nome de Jesus, sai. Ele não precisa gritar, espelhar. Sai! Igreja, no 3, vamos lá, sai! Tem alguma passagem aí que Jesus berrou com o capeta? Alguém já leu alguma passagem em que Jesus, ao expulsar o demônio, ele fez um monte de mandinga? Não, ele só bota para correr. A presença dele já expulsava. É simples assim. Então o diabo está incomodado, está te acusando de coisas, inclusive, que você realmente fez, mas você reconheceu, se arrependeu, confessou, pediu perdão e deixou, ele não tem autoridade sobre você. Ele vai voltar para te acusar, porque ele é mentiroso, vai dizer que você é culpado, você não é mais, mas ele é mentiroso, vai dizer que sim. Você vai dizer, não, essa culpa eu não tenho, porque ele já levou na cruz, eu tomei posse quando eu reconheci e pedi perdão. Então eu não tenho mais essa culpa, eu tenho lembrança do que fez para não repetir. E se eu repetir, eu vou pedir perdão de novo quantas vezes eu errar. Por quê? Porque eu não sei que entristecer o Espírito Santo. Simples assim. Mas você não entendeu isso comigo não. Por quê? Porque não sou eu. É Cristo que vive em mim. Isso é autoridade de filho. Isso é poder de filho. E quando você tem esse poder, ninguém te derruba. Ninguém te diz, não porque você é super crente. Não porque você é super herói. Porque quem está em nós é maior do que quem está no mundo. É só Bíblia isso. Não é fantasia, não é conto da carochinha, isso é a palavra de Deus. Deus não apenas aceita você, ele legalmente te adota, espiritualmente te regenera. Para ser salvo é preciso crer. Crer em quem? No nome de Jesus. E de que maneira crer? Confiar em sua obra salvadora pela morte vicária. O que é morte vicária? Alguém que morre no lugar de outro. Por isso que em alguns textos mais antigos diz morte de cruz, morte vicária. Morte vicária é alguém que morre em lugar de outro, em substituição a outra pessoa. E Jesus morreu na cruz em substituição a todos nós, pelos nossos pecados. Crer é confiar na sua divindade, confiar em sua autoridade, confiar em sua pessoa. E a salvação não apenas te perdoa, te restaura, ela te limpa. A salvação te reposiciona. Você passa de criatura para filho, de pecador para regenerado.
de condenado para herdeiro, você tem vivido como filho ou como um órfão espiritual? Filhos têm segurança, têm pai, têm herança, têm acesso. Órfãos vivem fugindo, temendo, mendigando amor. Hoje o pai te chama e diz: filho, eu sou teu pai. Por que você não está entendendo como filho? Você não é órfão, você não está abandonado, você não está sozinho. Eu sou teu pai. Se você tem essa consciência, até aqui você já entendeu, você já está apto a tomar ceia. Você já entendeu o sacrifício de Cristo, você já entendeu o sacrifício vicário dele na cruz, você já entendeu, você já creu, você já reconheceu, você só está hoje tendo uma lapidada em você para você se ajustar à perfeita condição de filho, que talvez você tenha alguns resquícios aí religiosos, teóricos e afins, e que te fez duvidar. E que te fez agir como órfão sem você saber que estava agindo como órfão. Porque, apegue-se a esse termo, poder. Ele não falou, ele te fez filho. Ele te deu poder de ser feito filho. Então, poder não é para qualquer coisa. Você fala assim, se você fosse um super-herói, que superpoder você gostaria de ter? Ah, eu gostaria de ter o poder de transladar-me. E nunca transladou. Para que você quer esse poder? Você já usou alguma vez? Não, faz 30 anos que eu tenho esse poder de transladar, mas nunca usei. Porque... Então para que você quer esse poder? Não tem valor nenhum. Agora se você usa, aí você começa a valorizar o que você está usando. Se eu te dou aquele Rolex que você não jogou na gaveta, mas você faz que nem o senhorzinho mal para todo culto, para mostrar para todo mundo que você tem um Rolex, porque você está valorizando o Rolex, aí a pessoa que te deu vai dizer, ó, está usando, hein? Ou então quando você acha que ele não está usando, ele chega perto de você e faz só para você ver que ele está usando, entendeu? Que ele ganhou um relógio, a pessoa valoriza. Então você tem, usa, você é filho. Você não é órfão. Você não é abandonado. Você não é só adotado, você adquiriu, dado por ele, o poder de ser filho dele. Use esse poder. Hoje o pai está dizendo, pare de viver como órfão, você é meu filho. Terceiro, a nova identidade não tem origem humana, ela é gerada por Deus. Versículo 13 diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Há aqui 3 negações e uma afirmação. Primeira, não do sangue. Por quê? Filiação espiritual não é herdada biologicamente. Não existe neto de Deus. Você tem que ser filho. Meu pai sempre foi crente. É ele Deus, sim. Você não é neto de Deus. Você tem que ser filho. Então não é uma coisa biológica. Ninguém nasce cristão. 2, não da vontade da carne, não é resultado de esforço humano, disciplina, mérito ou evolução espiritual. E acredite, funciona assim. Eu durante muito tempo fiz na vontade da carne. Por quê? Porque eu estava falando com medo de ir para o inferno. Então por medo de ir para o inferno, eu fazia tudo que a igreja mandava. Note, a igreja mandava, não Deus. Então por medo de ir para o inferno, eu virava sexta, sábado e domingo na igreja. Trabalhando e estudando, mas fazia isso. Acabava o período da escola, de noite... Ia para as vigílias da vida, sábado para culto de jovem, evangelismo na rua, culto ao ar livre. De manhã estava na escola dominical, depois de uma vigília, virado, acabando de sono, babando nos bancos, mas estava lá na escola dominical, ia para casa, tomava um banho, comia alguma coisa, voltava para o culto ao ar livre, do culto ao ar livre, voltava para o ensaio do jovem, do ensaio do jovem ficava para o culto, depois do culto, só o pó, ia para casa, dormia para começar uma semana de trabalho. Ó, crente toda a vida. Por quê? Por amor a Deus, nunca foi. Era medo de ir para o inferno. Agradou a Deus? Não. Eu era super esforçado. Eu era assim. Por isso que eu digo, muitas vezes mal compreendido, mas repito, eu prefiro uma pessoa no mundão, consciente do que está fazendo, do que dentro da igreja enganado, achando que está agradando a Deus e não está. Hoje eu não lamento o tempo que eu passei achando que estava servindo a Deus, porque eu aprendi muita coisa teórica e que hoje eu consigo colocar em prática. Então não foi tudo jogado fora. Mas, para a salvação não adiantou nada. Não agradei a Deus. Eu estava agradando a mim porque eu estava consciente de que eu não ia para o inferno, graças à minha vida religiosa intensa. Isso não passava de religiosidade, só isso. Não é da vontade do homem. Ninguém pode gerar nova vida em outra pessoa por imposição, tradição ou ritual. Não tem como fazer um ritual. Quem põe a mão na sua cabeça, que dá um banho de óleo ungido,
Pronto, agora você é servo de Deus. Se não partiu do seu coração, não existe essa possibilidade. Não há uma imposição, não é vontade natural do homem. Mas, com Deus é assim, o novo nascimento é obra do Espírito Santo. É sobrenatural, é transformador, é a vida de Deus entrando na vida do homem. Assim como um bebê não decide nascer, mas é gerado, o cristão não se autogerou espiritualmente, ele foi gerado por Deus. Se a origem da sua vida espiritual é Deus, então o seu passado não determina mais o seu valor. Ah, mas eu era assim, esquece o seu passado. O seu passado não determina mais o seu valor. Ficou no passado, você está vivendo no presente. Não interessa se foi positivo, se foi negativo, se foi muito negativo, muito, não interessa. O seu passado ficou no passado. Não determina o seu valor. Suas feridas não determinam sua identidade. Suas quedas não anulam sua filiação. O diabo não pode revogar aquilo que Deus gerou. Ele não tem esse poder. Você não nasceu de expectativas humanas. Você nasceu de Deus. Portanto, João 1, 12, 13 é uma declaração gloriosa. 1. A fé nos conecta a Cristo. 2. A filiação nos reposiciona como filhos do Pai. 3. O novo nascimento nos dá uma identidade que não é humana, mas divina. Cristo não te chamou para ser religioso, Cristo te chamou para ser filho. Hoje Deus te lembra, você tem um pai, você tem nome, você tem herança, você tem identidade, você nasceu de mim. A fé que você tem leva a Cristo e a regeneração nos faz filhos. A graça nos mantém família. E é isso que nós somos. Uma família em Cristo, aquele monte de batata, todo junto, amassadinho. Uhul! Aí aquele óleo do Espírito para dar aquela desuntada no negócio, dar aquela conectada na massa, viramos um grande purê, e estamos aqui para a glória do Senhor. Uma vez, tendo consciência disso, conseguiremos viver o quê? O poder do Espírito Santo em tempos de desafio, que aliás é o tema de dezembro na Projeto de Deus. Então nós vamos viver o poder do Espírito Santo em tempos de desafio. Como eu disse lá no começo, continuamos com boletos para pagar, alguns vencidos inclusive, continuamos com dificuldade para tomar remédio porque estamos doentes, continuamos com doença, é tudo normalzinho, todos os seres humanos normalzinho. Mas recebemos de Deus o poder de sermos feitos filhos e nós vamos, pela graça dele, passar por tudo isso, como diz a Cassiane, passando pela prova cantando louvor e não lamentando. Amém? Amém.